Você sente que seu filho está sempre agitado, se distrai muito fácil? Ou ele é do tipo que aprende tudo muito rápido e fica entediado na escola? Você sente que seu filho não está sabendo lidar muito bem com as frustrações? Até que ponto os comportamentos estão dentro do esperado e até que ponto eles fogem do esperado? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com vocês. A gente trouxe aqui uma especialista no assunto, a doutora Cíntia Catelan, neurocientista da infância e da adolescência, neuropsicóloga pela USP e referência nacional em saúde mental infanto-juvenil. Seja bem-vindo ao episódio 171 do Café com PNL. Solta a vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme ter você por aqui e é uma dor cada vez mais frequente nos nossos ouvintes. Exatamente, não foi à toa que eu quis que você viesse para cá, Cíntia, porque a gente escuta muitos pais num sofrimento assim gigantesco ao lidar com um filho que ele acredita ser diferente de todos os outros, né? A gente quer muito que você possa aqui ampliar toda a tua visão, toda a tua experiência com essas crianças superdotadas, com essas crianças que se dizem diferentes, né? E a gente quer entender esse universo aí através de você, da sua experiência lá na Eros, sobre essas crianças. Legal. Muitos pais perguntam se, ou desejam, né, que filhos venham com um manual de instruções. E aí eles falam, queria tanto que viesse. Eu digo, mas eles vêm, o compêndio é muito grande. Aí não leiam, porque, na verdade, quando a gente estuda neurociência, é o manual de instruções não só da criação de filhos, mas também do nosso legado humano. Porque quando a gente conhece aquele cérebro, o jeito dele funcionar, a gente consegue manejar melhor. Eu tenho umas dúvidas polêmicas. Já vou começar porque eu acredito que sejam dúvidas de muita gente que nos escuta. Eu sinto, olhando de fora, que o número de diagnósticos de TDAH, TEA, altas habilidades tem aumentado cada vez mais. Fica aqui minha dúvida. Algo no ambiente mudou que está despertando isso? Ou é a melhoria no processo de diagnóstico que fez com que a gente identificasse pessoas que antes não eram identificadas? Ou tem gente sendo diagnosticada errado? De tudo um pouco. O que está acontecendo? Tudo junto e misturado. A gente tem, de fato, depois de 2013, com o novo Manual Estatístico e Diagnóstico, que é o DSM-5, na revisão de 2013, os critérios diagnósticos vieram muito melhores descritos. E essa melhor descrição tirou aquelas nuances que parecia que era alguma coisa, mas não era nada, porque não fechava critério diagnóstico segundo o DSM. Então, em 2013, quando a tradução, né, na verdade, acontece aqui pro português, a gente começa a ter mais possibilidade de fechar diagnósticos, porque aquele cara que era só esquisito, mas que não fechava critério diagnóstico, agora ele fecha. Então, os estudos em neurociências nos ajudam consideravelmente a entender esses funcionamentos neuroatípicos e, então, construir critérios mais sólidos. Agora, isso é um fato que as redes sociais, a internet, tudo que diz respeito à comunicação digital nos leva a muito mais conhecimento e nem todas as vezes esse conhecimento é fidedigno. Então, sim, há muito diagnóstico feito por especialistas no senso comum e não especialistas no neurodesenvolvimento. Na faculdade de psicologia, há 15 anos atrás, eu tive uma matéria de psicopatologia. Não me ensinou 1/3 do que eu entendo sobre diagnósticos hoje, depois de todas as especializações, as pós-graduações, minha certificação em neurociência. Ou seja, não foi lá na graduação. Agora, imagina que outras profissões que também têm dado diagnósticos, aí sim equivocados, então quem é que dá diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento e emocionais é o médico ou o psicólogo. São as duas profissões que têm o respaldo legal para se dar diagnóstico. Mas aí a gente vai num profissional que não tem, por exemplo, essa base de formação e diz, por exemplo, um psicopedagogo. Então, fiz pedagogia,
faço uma especialização em psicopedagogia e eu posso fazer uma avaliação psicopedagógica para avaliar funções cognitivas como atenção, memória. E se aquele cara vai mal no teste de atenção, aquela psicopedagoga dá a hipótese diagnóstica de TDAH. Mas espera, ele pode estar ansioso, ele pode estar deprimido, ele pode estar... Aliás, pode estar com nada, ele pode estar cansado no dia do teste. E aí ele sai de lá com um carimbo, entende? Veja, ela sequer poderia ter dito isso, porque não cabe a essa profissão. Então, tem de tudo um pouco, o que é bom, pensando em informação, eu fico muito feliz que tem disseminado informação em neurociência, com certeza. Mas é muito perigoso, porque nem todo mundo tem falado com propriedade, né? Agora, você perguntou, você deu 3 possibilidades, né? E uma delas tem alguma coisa mudando no ambiente? Sim. Pensando, por exemplo, nas nossas comidas de verdade versus os nossos industrializados. Hoje a gente tem... Sabe aquela história do tipo, ai, nossa, que bobagem. Eu sempre comi bisnaguinha e nunca me fez mal. Pois é, mas a bisnaguinha de 20 anos atrás não é igual a de hoje, né? Se a gente pegar a lista de ingredientes, é muito mais inflamatório do que era 20 anos atrás. Então, sim, a inflamação, os estudos têm confirmado pra gente que crianças neuroatípicas, principalmente TDAH e TEA, são indivíduos com uma permeabilidade intestinal muito diferente de um intestino de cérebro típico. Por quê? O intestino é o nosso segundo cérebro e talvez a gente chegue em algum momento a achar que ele é o primeiro, porque ele realmente digere tudo o que vemos, ouvimos e sentimos. Então, esses intestinos inflamados vão trazer mais desregulação emocional, mais disruptura de comportamento. Tem toda uma questão fisiológica, sim, que antigamente nós éramos menos expostos e hoje estamos mais expostos. E aí, nesse caso de mudança de ambiente, o quanto... Eu sei que varia muito dependendo do tipo de transtorno do neurodesenvolvimento que a gente fala, mas de forma geral. O quanto é genético e o quanto é ativável pelo ambiente. Tipo, eu posso ter uma predisposição genética para uma desregulação de dopamina ali que vai me levar para um TDAH, mas não necessariamente eu exibir esses comportamentos porque o ambiente em que eu fui criado me fez desenvolver habilidades que evitaram que isso aconteça. Não sei se ficou clara a pergunta. Sim, entendi. A herdabilidade genética em todos os transtornos do neurodesenvolvimento e psiquiátricos é altíssima. A grande questão é que nós podemos ter gatilhos ambientais que favorecem o aparecimento dos sintomas. Então, pode ser que eu tenha uma predisposição a um transtorno e eu não o desenvolva, porque a genética não determina, mas a epigenética determina. Então, a epigenética não só determina o startar de um transtorno, como também a possibilidade de entrar numa remissão parcial, e em algumas situações, inclusive em remissão completa de sintomas. Eu tenho famílias que entendem sobre autorresponsabilidade e todo o processo de mentoria, quando elas se encorajam a entrar no processo de mentoria, vai para além da terapia que o filho precisa fazer, vai para além do acompanhamento cognitivo que o filho vai fazer. Se essa família entra na mentoria, ela sai desse lugar muito consciente da potência que o comportamento dela tem para a regulação desse cérebro. Então, é possível uma casa organizada ter incidências genéticas e ter um filho que não starta transtorno. Agora, tem uma coisa muito importante, que é mais comum não startar transtorno psiquiátrico do que não startar neurodesenvolvimento. Por quê? Ainda que a família seja muito organizada, com boa rotina, isso independente de já ter um diagnóstico e de alguma forma já ter feito uma mentoria para saber o que fazer para tratar. Antes disso, mesmo uma família organizada, tem um calendário, tem uma rotina visual, tem toda uma ordem e rotina de sono e alimentação saudável, ainda assim, haverão estressores que vão para além da casa dessa criança e desse adolescente. Então, é muito comum, por exemplo, famílias muito organizadas chegarem até mim lá no Fundamental 2, no 6º ano, no 7º ano, e falar: Cíntia, mas como que eu nunca notei?
E eu fecho o diagnóstico de TDAH e no histórico do desenvolvimento já haviam sinais, mas muito mediados pela Sutis, família. né? Então não tinha prejuízo funcional. Mas no 6º, 7º ano, mesmo a família ainda muito organizada, ainda assim esse cara precisou dar conta de 9 professores, dar conta de uma cópia de lousa em 45 minutos. E aí ele tem uma semana de prova que agora não é só mais uma prova por dia, e sim 2 por dia. Ou seja, aí ele já não, a família já não controla mais o ambiente. E aí o transtorno starta. Exatamente. E para a gente, antes da minha próxima pergunta polêmica, só para a gente explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que elas devem prestar atenção e falar, opa, melhor avaliar com carinho. Por exemplo, quais são as ações de uma criança que pode ser que tenha, por exemplo, TEA, em algum nível? Comportamentos, né? A gente vai pensar que cada transtorno do neurodesenvolvimento tem uma categoria de comportamentos muito peculiares. Então, por exemplo, no TEA, a dificuldade na comunicação social é sempre o que vai evidenciar. Então, a gente confunde, por exemplo, uma criança dentro do espectro autista que ela não gosta de ter amigos. Não é verdade. Várias crianças e adolescentes que eu recebo, avalio e fecho diagnóstico, chegaram até minha sala e se comunicaram comigo, mas não se comunicaram de maneira eficiente. Então, eles gostam de estar com pessoas, mas para falar apenas do assunto que eles gostam de falar. Então, eu tive, por exemplo, recentemente um garoto de 13 anos, ele chega no meu consultório e os pais já vieram para a entrevista inicial, que a gente chama de anamnese, que é aquela consulta que eu colho todas as informações para então montar a bateria de avaliação neuropsicológica. E a família sabia que tinha alguma coisa pegando com aquele garoto, e aí o pai falava assim, olha, já foi levantado algumas hipóteses, mas assim, autismo certeza que não é, porque ele é muito falador, você vai ver, você vai conhecer, ele é super falante, ele fala mais do que eu, não sei o quê. Bom, quando esse garoto chega na minha sala, 13 anos, ele, do início ao fim, se eu não tivesse direcionado a nossa conversa, ele só falava de Sonic. Ele é super falador mesmo, mas ele nem ouviu o que eu tava falando. E aí eu puxava um outro assunto. Nossa, acredita? Ai, meu sobrinho gosta de Sonic também. Agora, a irmã dele... Não, você não acredita? A irmã dele... Aí ele falava... Ai, mas ele joga qual jogo do Sonic? Só que eu acabei de puxar um outro assunto. E aí eu puxava outro. E eu ia por diferentes caminhos. E ele ignorava o que eu estava falando mais. Não porque ele era mal educado. Ele nem percebia. O TEA, ele tem uma dificuldade na percepção social. Então, a gente chama isso de cognição social. Eles não fazem teoria da mente. Aquele momento em que eu faço uma leitura da pessoa com quem eu converso, eu sei se eu tô falando demais, é melhor dar uma paradinha. Ai, tá fazendo uma cara, melhor eu parar. O TEA não vai fazer essa leitura, né? Essa comunicação não verbal pro TEA é impossível acontecer. Essa leitura não é feita. Logo, a comunicação deles é uma comunicação restrita. Então, nem todos os TEAs têm estereotipia. A gente tem muito costume de também vincular estereotipia a TEA. Eu tenho crianças que chegam no consultório e quando eu vejo aquilo não é uma estereotipia, aquilo não é um tique. Vai para síndrome de Tourette, vai para o psiquiatra agora tomar um remedinho para esse tique. Do tique para ir para síndrome de Tourette, instalar de dedos. Não é estereotipia de TEA. Então, nem todos os TEAs têm estereotipia. Agora, tem a questão então da comunicação, tem essa questão da dificuldade dessa alternância de turno, desde que seja intensa e frequente, virou transtorno. Caso contrário, pode ser só uma criança tímida. Então, temos que ter cuidado também. Sim. Exatamente. E o TDAH, assim, brevemente, a gente já fez um episódio sobre TDAH, na verdade, estratégias para você conseguir gerenciar melhor sua rotina se você tem TDAH. Ah, que legal. Então, já está bem explorado nesse episódio. Depois você volta aqui dá um scroll para baixo que você vai encontrar o episódio. Mas, para uma criança... Já vi caso, por exemplo, de uma mãe que o filho parecia que estava ligado no 220 dentro de casa. A professora, né, falou, não, ele deve ter TDAH, vai conversar com alguém. E aí, no final das contas, ela foi no especialista, o especialista falou, olha, não, ele deve estar agitado, ele ficou trancado a pandemia inteira dentro de casa e ele não aguenta mais. Sei lá, TDAH não é, né? Tá. E aí, como é que eu diferencio um comportamento esperado de uma criança, principalmente nos dias de hoje, Sim. com excesso de estímulo, de um comportamento que
tá mais ligado ao transtorno de desenvolvimento TDAH especificamente. Tá. Olha, essa história de que todo mundo tem um pouquinho de TDAH é uma grande falácia, né? Meu Deus, isso é quase um crime falar uma coisa da TDAH, é um transtorno. Como assim todo mundo tem um pouquinho de transtorno? Que história é essa? Claro que não. Eu não quero ter um pouquinho de transtorno, de jeito nenhum. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, logo tem que causar prejuízo, ponto final. Então, a gente tem 9 critérios de desatenção e para ter TDAH da predominância desatenta, eu preciso ter 6 dos 9. Poxa, 6 de 9 não é só ser desatento. Não é só, ele vê a mosca passar e ele acompanha a mosca. É muito pouco um sintoma se eu preciso de pelo menos 6. E aí nós temos 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade que eu também preciso ter 6 de 9, no mínimo, para fechar um TDAH da predominância hiperativa e impulsiva. E para ser um TDAH misto, tanto desatento quanto hiperativo e impulsivo, eu preciso ter no mínimo 6 de cada um. Ou seja, não é só um garoto agitado que vai ter TDAH, né? E aí, antigamente, a gente chamava de TDA pro transtorno do déficit de atenção e TDAH pro hiperativo e impulsivo. Hoje não, é todo mundo TDAH com predominância desatenta, hiperativa, impulsiva ou mista. Então, agora tem tipos de TDAH. Então, quando a gente vê uma criança, eu, por exemplo, me reservo ao direito de não fechar diagnóstico antes dos 6 anos de idade. A primeira infância é um lugar muito precioso e um campo muito fértil para o desenvolvimento de funções executivas, mas é também o momento mais frágil disso tudo, porque se é a última região do meu cérebro a ser desenvolvida, como que eu quero exigir de uma criança antes dos 6 anos de idade que ela tenha uma função executiva, ou seja, planejamento, organização e tomada de decisão consciente e criteriosa antes dos 6, né? Então, eu faço questão sempre, muitas vezes a família vem com 4 anos, por exemplo, e tem, claro, sinais. E eu digo, essa criança, neste momento, não importa o nome. Agora, o que importa é que ela seja estimulada. Porque ainda que ela tenha, ela precisa de direção. E aí, qual que é o lugar dessa criança nesse momento? Trabalhar a parte motora. Porque se o occipital dela, que é a primeira parte do cérebro que precisa estar desenvolvida, ela ainda tem fragilidade como equilíbrio, tonicidade, como que ela vai ser atenta? Se ela não tem tonicidade no corpo, ela não vai lá com 6 anos conseguir pegar no lápis e fazer uma cópia de lousa. E aí ela vai parecer desatenta. Não é que ela está desatenta, ela não tem tonicidade muscular. Então ela desengaja, entende? Então, crianças antes dos 6 anos eu não fecho o diagnóstico. Então, pode ser que ela tenha uma predisposição genética, pode ser um tantão de coisas, muitos sinais claros e evidentes. Eu prefiro que essa família vá para uma orientação parental ainda não direcionada, especificamente uma mentoria para TDAH, não, vai só para uma orientação parental, para regular esse ambiente. Como é que está a tríade do bem-estar dessa criança? Ela dorme? Ela dorme bem? Ela se alimenta bem? Ou ela só come carboidrato? É aquela alimentação extremamente seletiva, só come pão e macarrão, né? E ela pratica atividade física? Que tipo de atividade física? Ele está fazendo futebol. Mas ele respeita as regras ali no futebol? Ele tem um direcionamento para esse futebol? Ou ele fica correndo pela quadra por 45 minutos de terça e quinta? Então, a tríade do bem-estar, mais um, que eu chamo, que é o uso controlado de telas, vai determinar, se tudo isso estiver bem organizado, tríade do bem-estar em dia, controle do uso de telas em dia, então significa que ainda temos prejuízos de comportamento. Opa, sinal vermelho. Era amarelo, virou vermelho, porque agora a gente já regulou o ambiente e essa criança continua, né? Ela persevera nos comportamentos desajustados. Então, respondendo especificamente a pergunta de quando eu preciso me preocupar, quando eu, pai e mãe, regulei o ambiente e meu filho não está dando conta de responder. Ou seja, antes de eu procurar uma ajuda para ele, uma avaliação para ele, eu preciso parar, botar a mão na consciência e me perguntar, eu estou fazendo tudo no ambiente que favoreça essa função executiva? Ele tem tempo de pausa todo final de semana que estamos juntos, ele acorda, já tem que sair, e aí quando volta, sai de novo e tem festa de aniversário, e vai pra casa da avó, e não sei o quê, e dorme no sábado, meia-noite, 1h da manhã, domingo acorda cedo, vão pra padaria tomar café. Esse garoto não para um segundo pra ócio, pra tédio, pra não fazer nada, pra assistir uma TV em família de perna pro ar, sem objetivo nenhum.
Se eu não regular o ambiente, eu não tenho como responsabilizar este cérebro e dizer que tem um transtorno. Perfeito. E nem a forma com que o pai age, né? Pô, beleza, o filho dorme no horário, se alimenta bem, mas o pai não percebe o quão agitado ele é para lidar com a criança. Isso também não ajuda, né? Porque a criança, ela aprende muito por observação. 100%. 100%. Essa pressa que nós vivemos, né? A criança desexecutiva, todos os transtornos do neurodesenvolvimento vão trazer alguma dose de incapacidade executiva. Não importa o transtorno, cada um em sua medida e cada um num lugar diferente, mas essa incapacidade executiva é muito comum no neurodesenvolvimento atípico. E por quê? Porque nós temos, por exemplo, no TDAH, dificuldade no controle, por exemplo, inibitório. Eles são muito impulsivos, etc. O transtorno do espectro autista também vai ser desexecutivo porque ele não consegue avaliar mais de um critério para tomada de decisão, porque ele está hiperfocado em seu próprio prazer, desejo e preferência, seja lá qual for. Num transtorno específico de aprendizagem, essa criança vai ser desexecutiva porque ela não dá conta de integrar comportamento com comportamento, o comportamento motor, por exemplo, com a linguagem dela. Ela fala super bem, na hora de expressar ela não consegue. Ela está entendendo tudo que a gente está falando. Quando é a vez dela falar, ela não consegue organizar essa linguagem de maneira eficiente. Então, tudo que diz respeito à organização mental tem a ver com a capacidade executiva. E o neurodesenvolvimento atípico vai trazer, então, essa fragilidade. E aí nós temos um ponto muito importante, né? Que é, se essa criança já tem uma desordem interna e ela convive com uma desordem externa, qual a probabilidade, então, da gente acabar, de fato, fechando um diagnóstico ou encontrando sinais e sintomas, mas muito mais porque ela não foi exposta a um ambiente organizado. E eu também faço aqui um lugar para as famílias, né? Não dá para responsabilizar, não dá para culpabilizar as famílias. A gente acabou de falar que transtornos do neurodesenvolvimento têm altíssima herdabilidade genética. Esse pai ou essa mãe também tem o TDAH, também está dentro do espectro autista, também tem transtorno específico de aprendizagem. Se eles não estão conseguindo colocar uma rotina, fazer uma rotina organizada e consistente, porque esse é o ponto, né? Um pai e uma mãe cansada adora falar assim, olha, a partir de agora, a partir de hoje, hein? A partir de hoje, todo mundo na cama nova, eu cansei disso. Só que daí, ela esquece, dali 3 dias, quando a raiva passa, que ela disse que era a partir daquele dia lá. E aí só funcionou aquele dia lá. 3 dias depois, ela tá muito menos brava. E aí, tá bom, hein? Então só hoje, hein? Só hoje. Aí só hoje, só amanhã, nem ele lembra, nem ela lembra, nem ninguém lembra. Eu continuo dormindo a hora que eu quero, comendo o que eu quero. Mas muitas vezes essa família tá precisando, eles, na verdade, de ajuda, porque pode ser que eles tenham um transtorno do neurodesenvolvimento não diagnosticado. Muitas vezes, a maioria talvez, né? A maioria, com certeza. Com certeza. Se o pai também não se coloca na posição de avaliar os próprios comportamentos para ver se ele precisa de ajuda para regular a rotina. É isso. Aí vira uma pessoa desorganizada tentando cuidar de outra pessoa desorganizada. Isso, com certeza. Vira uma loucura. A gente ouve muito, não precisa nem chegar nos transtornos, mas muitas vezes a gente ouve, mas meu filho não para. Olha para ela, né? Pois é. E essa onda também das mídias sociais, né? Meu filho não para. E aí tá para parar, porque eu quero almoçar no restaurante em paz, tranquila. Aí eu levo o tablet. Então, para ele parar, eu dou o tablet. Então, vem cá. O parar é um comportamento ajustado, um comportamento adequado. Eu não nasço com comportamentos adequados. Isso não é inato, é aprendido. Eu aprendi. Né? Exatamente. Agora, se ninguém me ensinou, eu vou aprender aonde e com quem. Né? Então, se todas as vezes que eu me desregulo, todas as vezes que eu preciso parar, como por exemplo a mesa, quando eu sento à mesa para fazer uma refeição e eu tenho um benefício, por que eu vou aprender a me regular? Primeiro que eu nem teria como aprender sozinho, mas ainda que tivesse uma poção mágica que me fizesse ter comportamentos ajustados de forma autônoma, independente mesmo criança, para que eu faria isso se eu tenho uma coisa que me acalma? Eu não preciso ter nenhum esforço. Então, eu sempre falo para as famílias assim, eu entendo que a gente quer ter sossego, paz, mas é que, sabe aquele momento lá que a gente disse, eu quero muito um filho e eu quero minha família? Então, é que você esqueceu de tudo que vinha junto. Exatamente. Agora,
toma que o filho é teu. Bora que você vai almoçar menos vezes concentrada, desfrutando, contemplando. Você vai precisar, sim, almoçar fazendo um jogo da velha, almoçar jogando um stop, almoçar pintando lá o desenho do Dino. É isso. E se você fizer isso de coração, eu tenho certeza que os frutos que essa família vai colher são frutos de muito amor e de muita compaixão, inclusive desta criança. Exatamente. Porque essa criança vai aprender que em algum momento alguém fez por mim. Opa, agora eu tô bem crescidinho, hein? Acho que agora posso eu fazer um pouco também. Eu desenvolvo empatia no outro quando eu sou empático, não quando eu digo, ame o próximo, olha, você tem que ser um menino bonzinho. Não, é com o meu comportamento mesmo. Perfeito. Não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. É sobre isso. Tem um outro diagnóstico que eu quero conversar com você, que eu percebo que algumas pessoas na internet fazem, que é o seguinte: ai, meu filho tem altas habilidades. Olha, como se fosse um motivo para a pessoa se gabar. Tipo, ele é maravilhoso, olha só o que meu filho faz. E aí virou uma competição de filho, assim, no Instagram. Cada filho faz alguma coisa muito diferente que merece ser filmado. Ok, não desmerecendo ninguém, tá? Esse não é o objetivo, mas primeiro, antes de tudo, antes de eu fazer minha pergunta, o que é o diagnóstico de altas habilidades? Tá. Ele não é um diagnóstico, porque ele não está no DSM. Olha só. Não existe critério diagnóstico para altas habilidades de superdotação. A gente chama de funcionamento. Portanto, a gente não dá o diagnóstico, a gente faz a identificação desta condição. Então, é um jeito do cérebro funcionar. O que, enfim, para mim ainda é um desserviço, assim, do nosso DSM, né? Vamos torcer para que ele entre, porque realmente tem um funcionamento ali muito peculiar e muito parecido e muito fácil de ser identificado quando colocam os pares. Ou seja, existe uma condição, um jeito do cérebro funcionar padronizada. Então, a gente só não conseguiu ainda levar isso para um diagnóstico, né? Então, é um funcionamento cognitivo, e esse funcionamento cognitivo ele precisa se dar por 3 grandes anéis. Aliás, por não ser, inclusive, um diagnóstico, o que fundamenta as altas habilidades de superdotação são teorias. Como a gente não tem um manual estatístico e diagnóstico que diga isso aqui é altas habilidades, cada teórico fala que altas habilidades é uma coisa diferente. E aí a ciência escolhe com bastante preferência a teoria de Renzulli. Renzulli é, de todos, assim, disparado, um dos caras mais estudiosos e que trouxe um fundamento para as altas habilidades de superdotação, que vai tirando e caindo por terra algumas teorias, como, por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas, que em nenhum momento a ciência diz não existe, mas não há evidências que existem. Então, para a ciência quase não existe, mas a gente não vai dizer isso, né? Se a ciência não disse, não sei o que eu vou dizer. Então, existem os talentos. O que Renzulli fala sobre as inteligências múltiplas não é que tem tipos de inteligências. O que existem são talentos. Isso não eu ser talentoso não me torna um superdotado. Né? Então, o que Renzulli vai contar de altas habilidades para a gente chama de teoria dos 3 anéis. Então, para eu ser um superdotado, eu preciso fazer alguma coisa específica com muita criatividade, eu preciso ter um nível de perseveração alto, quase teimoso, eu falo para os pais, e eu preciso ter essa habilidade realmente desenvolvida de maneira inata. Ninguém me ensinou e eu fiquei muito bom, ainda que com pouco treino no início da vida. Tem muitos talentosos que perdem as suas habilidades, o que é também, né, outro prejuízo de não haver diagnóstico. Quando não tem diagnóstico, não tem tratamento, não tem cuidado, não tem política pública para essas crianças, né? A gente consegue fazer, por exemplo, um plano de ensino individualizado para o superdotado com a brecha da lei da política de inclusão, mas não existe uma política de inclusão ou uma política educacional e nem de saúde para um superdotado, né? Por não ser o diagnóstico. Mas, quando a gente pensa nesses 3 anéis, então, vamos pensar, por exemplo, numa criança que tem o TDAH e tem altas habilidades de superdotação. A gente chama isso de dupla excepcionalidade. Então, ele tem 2 condições de neurodesenvolvimento
que o tornam, então, a gente vai tratar o TDAH clinicamente e a gente vai estimular outras habilidades que não aquela habilidade da superdotação. Porque é muito comum, por exemplo, crianças... meu filho já lê, tá com 3 anos, lê e escreve. Então, a gente chama isso de hiperlexia. A chance da hiperlexia ser um sinal de superdotação na área da linguagem é enorme. Só que daí, essa criança, ela não pode, então, ser estimulada com livros. Ela precisa ser estimulada para os esportes. Porque os livros, ela já faz sozinha. Ela vai pegar, mesmo... E aí, isso sim é superdotação. Mesmo que ninguém dê para ela, ela vai chegar num lugar que tem livros, ela vai sair querendo perseveração. E aí ela vai tornar daquela história, ela vai começar a criar outras, criatividade, né? Então, ela tem uma habilidade aprendida que se destaca, ela tem a criatividade, ela tem a perseveração. E isso a torna superdotada naquela área, por exemplo, da linguagem. Eu não vou estimular essa área, eu vou estimular outras, porque senão essa criança vai ficar capenga, literalmente. Ela vai ficar muito boa numa coisa e muito ruim em outras. Porque essas famílias que acabam, de alguma forma, se vangloriando por uma hiperabilidade, elas esquecem que o contraponto traz muito prejuízo para essas crianças. Imagina, eu tenho muitas crianças que chegam até o consultório para uma avaliação, já leem e escrevem, estão com 4, 5 anos, elas vão para o primeiro ano, as famílias querendo acelerar, por exemplo. Não importa, sabe a história de cada caso é um caso? No caso de altas habilidades de superdotação, para mim, cada caso não é um caso. Eu sempre pensando em aceleração, por exemplo, curricular, eu nunca faço. Essa é a estratégia que eu sempre corro. Por quê? Eu sempre entendo que aquele cérebro, mesmo sendo muito habilidoso em alguma coisa, ele tem outras coisas para aprender daquela idade. Ele continua tendo 4 anos. Habilidades sociais, né? Se Por você exemplo, adianta, você teria menos tempo para desenvolver habilidades sociais certeza. daquela idade. Com certeza. E daí, se a gente pensar que tudo no desenvolvimento humano, ele é uma construção, se eu não desenvolvi habilidades muito primárias, por exemplo, sociais, se eu não sei me regular na tristeza, como que eu vou me regular numa emoção mais complexa como a frustração, quando eu tiver 6, 7 anos? Não vou regular, né? Então, eu não trabalho em hipótese alguma com aceleração, mas a gente trabalha com o enriquecimento escolar. Uma criança de 5 anos que lê e escreve, ela vai para o primeiro ano, todas as crianças estão aprendendo as letras. Ela vai fazer o que na sala de aula se ela já sabe todas? Ela vai aprender a fazer o traçado mais correto. E não é mais correto por perfeccionismo, é porque ela muitas vezes tem uma inabilidade motora bem significativa. Ela vai aprender a fazer a letra A, as vogais com lápis fininho, com lápis mais grosso, com giz de cera jumbo, na areia, na argila. Ela vai aprender a fazer massinha e então formar a letra A. Enfim, ela vai fazer a mesma matéria que todo mundo, mas usando estratégias diferentes para desenvolver o que ela precisa. Exatamente isso. Perfeito. Muito legal. Então, não necessariamente uma pessoa que tem altas habilidades, por exemplo, para alguma coisa específica, ela tem que ir muito alto, fora da média. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nossa, 100%. Aliás, a gente tem até na adolescência, em especial, muitos adolescentes superdotados que não vão bem na escola, inclusive. Eles acham aquilo tão desinteressante que eles não se dedicam super para a escola. E aí fica na média. Então, o sinal, nota na escola, por exemplo, esse não é um sinal que nos leva para risco de altas habilidades. Porque senão muitos vão passar despercebidos, inclusive. Muito bem. Altas habilidades não é inteligência, então. Inclusive, tem algum episódio... Eu acho que foi Inteligência Emocional em Vendas, que a gente fez um grandíssimo de um parênteses, porque não tem nada a ver com o tema do episódio. Mas a gente falou um pouco mais sobre isso, o que caracteriza se uma habilidade entra no QI ou não, o que precisa estar correlacionado para a gente entender como sendo uma inteligência ou não. Então, se você tem interesse específico nessa parte... Vai lá em algum episódio que eu não lembro qual que é, mas é o de inteligência emocional em vendas que você vai encontrar. Viviane, alguma dúvida antes de eu prosseguir? Não, pode continuar, que tá maravilhoso. Eu tô aqui, olha, me deliciando com o papo. Eu tenho mais dúvidas. Manda. Dessa vez não sobre
transtornos do neurodesenvolvimento, mas talvez dificuldade de administração de emoções, por exemplo. Tá. Uma criança ansiosa. Porque assim, a gente tem a tendência de achar que o adulto tá cheio das coisas, né? Então, o adulto ele pode ter ansiedade, o adulto ele pode ter depressão, mas a criança não. A criança não tem problema suficiente para ter isso. Existe depressão e ansiedade para criança? Como é que é? Como é que se forma? Os critérios diagnósticos, eles servem para todos. Então, se aquela criança preenche os critérios da depressão e da ansiedade descritos no DSM, ela tem depressão ou ela tem ansiedade, né? Então, a gente tem alguns transtornos e diferentes desordens que temos um limite de idade. Então, por exemplo, eu falei que eu não fecho o diagnóstico de TDAH antes dos 6, mas no DSM não está dizendo isso. Eu que me reservo esse direito. Mas se um médico quiser fechar diagnóstico de TDAH com 4 anos, ele tem, enfim, licença poética para isso. O DSM não limita. O que o nosso manual estatístico e diagnóstico vai nos direcionar é para sinal e sintoma. Se eu preenchi aqueles sinais, logo eu tenho transtorno. O que acontece é que eu não preciso necessariamente de um problema para startar um transtorno, por exemplo, emocional, psiquiátrico. Eu preciso de uma má interpretação das coisas da vida. E má interpretações eu posso ter aos 4, aos 14 ou aos 40 anos, né? O jeito que eu olho para aquela circunstância é que configura, portanto, um problema para mim. Então, se alguém passa na rua e não cumprimenta uma pessoa, vai achar que ele é um azarado, que ele estava certo de que aquele lá era um grande amigo e mais uma vez ele foi decepcionado. Fica triste, vai ficar a chorar. Mas tem um outro que vai pensar, nossa, será que foi aquela mensagem que eu demorei para responder? Ai, meu Deus, e se eu mandar uma mensagem? Não, e se eu? Aí eu vou para casa ruminar. Mas tem uma pessoa que pensa, nossa, gente, que distraído, não acredito, nem me viu, mas é o mundo da lua esse menino mesmo, né? E aí tá tudo bem, eu não vou sentir emoção nenhuma. Ou seja, os transtornos psiquiátricos, pensando em ansiedade e depressão, que eu preciso ter essas emoções, então a ansiedade tem uma questão fisiológica, inclusive a taquicardia, sudorese, face ruborizada, tem toda uma questão de sentir no corpo essa emoção. Eu sinto a partir do momento em que eu interpreto algo como perigoso. Eu não tenho idade para eu interpretar algo como perigoso. Se eu interpretei aos 5 anos de idade algo com muito perigo, eu vou ter todos os sinais e sintomas de uma crise de ansiedade e eu posso desencadeá-la com certeza, né? E claro, a gente tem de novo o ambiente, né? Famílias que vão também ter um perfil mais ansiogênico tendem a promover ali no dia a dia familiar mais perigos do que realmente existem. Então, assim, tudo tem que tomar muito cuidado, nada pode fazer o tempo todo criando aquele filho numa redoma. Quando ele explora qualquer mínimo lugar que seja, passa a ser um lugar muito perigoso mesmo. Eu começo a ter medo porque eu não sei o que fazer com aquilo, né? Então, o que para alguns é um gatinho, para outros pode ser uma onça pintada, né? Então, sim, tem transtorno psiquiátrico em infância, sim. É interessante isso que você falou, porque tem algumas linhas, né, de educação infantil que falam, né? Não faça pela criança algo que ela já consegue fazer sozinha. No sentido de deixar a criança testar o mundo também. Não só pela habilidade que ela precisa desenvolver, mas pelo senso de pertencimento, né? Existe um teórico do desenvolvimento humano chamado Erik Erikson que ele fala pra gente que a cada etapa do desenvolvimento nós temos uma crise para superar. Então, por exemplo, na fase escolar, que são crianças a partir de 8 anos, existe uma crise chamada produtividade versus inferioridade. Essa criança começa nesta fase. Para superar a crise desta faixa etária, ela precisa se sentir produtiva, ver seus resultados e então, a partir daí, construir o teu valor próprio.
É por isso que essas crianças, elas estão naquela fase que querem agradar a pro, que elas querem levar presente pra pro, porque, entende? Porque ela quer fazer bem bonito o caderno e tudo mais. Porque ela tem entendido o mundo, e isso é desenvolvimento humano. Ó. Todas as crianças... mas não, Cíntia, meu filho não. Meu filho, imagina, ele tem essa idade, é super serelepe na sala de aula. Pois é, que ele tá tentando esconder com esse comportamento hiperagitado, né? Então, quando eu não me sinto capaz o suficiente de atender aquela exigência, ainda que sutil e silenciosa do outro, eu tenho que, então, me fazer valer de outra forma. A gente chama isso de objetivos equivocados. Sim. Meu objetivo é chamar a atenção. E aí eu vou fazer do jeito que eu quiser. O que importa, tem outro objetivo equivocado, que é do poder mal dirigido. Crianças que querem mandar em tudo. Não necessariamente porque elas se acham. É o contrário, muitas vezes. É porque ela tem uma crença de incapacidade ou de desvalor que faz com que essa fraqueza seja manifestada por uma máscara, literalmente, uma capa de super-herói que não é verdade. Mais ou menos igual aos arrogantes. Mais ou menos igual aos adultos. Exatamente. Percebe? Ser humano é ser humano, não importa a idade. Eu quero pertencer, meu objetivo é pertencer, custe o que custar. Exatamente. Né? A diferença é que criança a gente consegue passar um pano, né? Adulto já começa a ficar muito evidente. A gente fala, tá ficando feio, vai, para com isso. Já criança, deu, né? Criança a gente consegue acolher um pouco mais, enfim. Mas sim, eu acho que a gente tem um olhar importante para essa questão do comportamento da criança, por exemplo, do valor dela, né? E olhar para as etapas do desenvolvimento, porque elas têm crises para serem superadas. Sim. E crianças com crenças importantes de desvalor, elas vêm justamente por falta de autonomia. Eu não estou falando independência. A criança não vai ser independente, mas algum nível de autonomia, sim. Perfeito. Agora, claro que dar autonomia faz mais sujeira, dar mais autonomia dá mais precisa... trabalho. muito mais trabalho, porque eu preciso de mais tempo, né? Então, nem sempre... Eu não estou dizendo para tudo deixar a criança fazer. Agora, quais são os limites que eu estabeleço? A minha filha, a gente tinha ela adora, vai fazer 3 anos, e ela adora contribuir ali na cozinha. Então, eu deixava ela usar o passador de manteiga como faca. E aí ela cresceu. E aí ela disse, mamãe, isso não é uma faca. Isso é um passador de manteiga. Como é que eu vou cortar o pão? Aí eu disse, você tem razão. E pior, filha, que é assim, ou tem o passador de manteiga ou tem faca com ponta. Então você pode escolher. A gente não tem nenhuma faca sem ponta ainda em casa. Agora você me startou aqui uma coisa, vamos comprar uma faca sem ponta. Fomos ao mercado, um dia ela falou, aqui tem faca sem ponta? Eu disse, acho que deve ter, vamos procurar. Compramos a faca sem ponta e ela que corta o pão agora com a faca dela. Porque passador de manteiga, faca é faca, entende? Então, eu acho que tem claro que dá muito mais trabalho e o pão fica todo destroçado. E eu adoraria cortar o pão bem no meio, porque eu sou bem metódica, entende? Eu adoraria um pão bem organizado, mas ela tá super feliz passando a manteiga dela. Então, dá mais trabalho e faz mais sujeira e etc, sim. Mas quanto de valor pessoal a gente constrói quando a gente fala, aliás, corta o meu também e passa a minha manteiga também, entende? Porque eu posso contribuir com a minha família. As crianças, elas são seres vivos. Eu não sei se as pessoas estão sabendo disso. Exatamente. Porque a gente está conversando no intervalo. Ela tem voz, ela tem vida, ela tem vontade, ela pode contribuir para o sistema familiar. Claro. Porque vai sempre de cara feia para o restaurante. Claro, ele nunca escolhe o restaurante. É só, coloca a roupa e bora, a gente tá indo no restaurante X. Cara, às vezes, aliás, estamos indo jantar. Não sabe nem que restaurante que vai. A gente vai viajar. Faça as malas, feriado. Não sabe nem para onde foi. Essa criança não planejou a viagem junto com os pais. Exatamente. E aí, que senso de pertencimento ela vai ter, né? Então, tudo que diz respeito a trazer... promover a cooperação vai desenvolver autonomia e, consequentemente, senso de valor e pertencimento. Assim, é o que a gente estava falando no episódio de autoestima, né? Muitas vezes a gente deixa a criança, os pais, é lógico que não tem esse entendimento que a gente está conversando. Claro. Mas a criança fica invisível, é como se ela não existisse, como se ela não fizesse parte. É isso. Aí o quanto isso compromete a autoestima dessa pessoa. Né? E para sempre. Para sempre. Aí o adulto cabe a ele, né? Quebrar o padrão aí, né? Opa. Desenvolver a própria autoestima e fazer o possível, né? Dentro dos recursos que ele tem para criar essa visão para o filho. E
o pessoal que está nos ouvindo, né? Como pais, o que eles podem fazer para ajudar uma criança, por exemplo, que está passando por ansiedade dentro de casa? A primeira coisa é validar essa emoção, né? Achar que é uma bobagem e achar que ele tá reclamando de barriga cheia, achar que... Porque o tempo todo o tempo todo a gente critica, né? O tempo inteiro a gente critica. O medo infantil, ele é a base de um transtorno de ansiedade. E a minha validação emocional, ela vem junto com a capacidade de eu nomear o que eu estou sentindo. Agora, como que eu vou nomear se a minha figura de referência, a pessoa mais importante da minha vida, aquela que eu tenho certeza que me acolhe, não me acolhe? Entende? Daí eu vou nomear com quem essa emoção. Eu vou dar esse, não só o nome pelo nome, mas o nome para que eu expresse. Então, o lugar de se elaborar emoções é dentro de casa, que é o nosso lugar seguro. Eu falo para as famílias o seguinte: quando a gente tem um problema na empresa, a gente convoca uma reunião. Quando tem uma tomada de decisão para fazer, a gente faz uma reunião para fazer a tomada de decisão. Quando a gente quer comunicar alguma coisa no trabalho, a gente faz reunião. Na escola do filho faz reunião. E por que as coisas de casa não tem reunião? Eu decido tudo sozinha. Entende? E aí eu perco a oportunidade de, nessas reuniões familiares, ter um tempo para eu também expressar as minhas emoções. Então, um filho que sofre, por exemplo, de ansiedade com provas, isso é super comum. Semana de provas, a criança sente dor de barriga, a criança sente dor de cabeça. Fica doente. Fica doente, muita gripe, problemas respiratórios muito importantes. Então, ou é respiratório ou é gástrico. E o que isso, né, sistemicamente falando, tem muita relação, né? Mas a gente deixa isso para um outro episódio. E daí, um outro bate-papo. Mas aí o pai e a mãe dizem assim, lá vai você inventar a história, né? Não adianta vir com dor de cabeça. Hoje é dia de prova, pode botar seu tênis e a gente não vai se atrasar. Essa criança está claramente somatizando o medo, o pensamento de e se eu for mal? Sim. Entende? Ai, Cíntia, mas eu não cobro 10. Não cobro 10. E aí quando vem o 7, você fala, gente, mas essa aqui você sabia. Não, ó, o que é nananana? Aí a criança responde, fala, lá, por que aqui você não colocou? Você tá vendo como você sabe? Você estava desatento. Mas eu já falei pra você. Na hora da prova, tem que prestar atenção. Onde você tava com a cabeça? Aí a criança não vai ficar ansiosa? Meu Brasil brasileiro. Então, acolher. Essa criança vai ter dificuldades de confiar na sua potência, porque todas as vezes que o resultado não vem 10, aquele 10 lá que os pais não querem cobrar, eles são cobrados, entende? São cobrados de uma outra forma. O tempo todo eles estão errados. Seja por desatenção, que não chegou no 10, seja porque ali na hora deu branco. Ninguém nunca passou por isso. Você lembrava de tudo que você estudava? Você jura mesmo? Exatamente Muito bom. isso. Muito bom. Antes de fechar, tem uma outra coisa que, se você puder deixar como recado para o pessoal, acho que vai ser bem útil, que é o seguinte, né? Quando a gente quer se desenvolver melhor e executar as nossas tarefas da melhor forma no trabalho, a gente vai lá e busca conhecimento. A gente busca se desenvolver. Se a gente quer melhorar determinada habilidade, por exemplo, num hobby nosso, na academia, a gente busca se desenvolver. A gente busca referências de pessoas que executam determinado movimento na academia de uma forma legal. Se eu quero desenvolver minhas habilidades de artesanato, eu vou entrar numa aula, eu vou fazer alguma coisa. Mas, por algum motivo, com relação à família, eu não sinto isso. A pessoa fala, não, deixa acontecer. Por exemplo, relacionamento amoroso, fugindo aqui do assunto dos filhos. Não, tem que acontecer, tem que deixar acontecer. Poxa, se eu quero que alguma coisa na minha vida dê certo, no meu trabalho dê certo, eu amo o meu trabalho, eu amo o meu trabalho. Se eu amo o meu trabalho, eu quero que o meu trabalho funcione. Sim, eu quero que o meu trabalho funcione. Então, eu vou colocar energia para me desenvolver nessa área. Eu quero que minha vida financeira funcione, porque eu quero ter uma aposentadoria legal. Então, muito bem, eu vou me desenvolver nessa área. Mas aí chega no relacionamento, não, as coisas têm que acontecer naturalmente, que nem a música. Se eu colocar energia e esforço, significa que não era para ser. Aí, quando você olha na educação de filhos, claro, os pais fazem o melhor que podem com os recursos que têm. Mas, vamos ir vendo no que dá. Poxa, se existe um caminho para o desenvolvimento
para eu ser um pai melhor, existem conhecimentos que eu posso adquirir para isso e de que forma, onde encontrar esses conhecimentos, como eu, como pai, posso me desenvolver. Se existe uma maneira já testada cientificamente de eu ajudar meu filho, por que não, né? Buscar essa ferramenta. E aí, como é que faz para um pai que está nos ouvindo buscar se desenvolver e buscar técnicas da neurociência para desenvolver dentro de casa? Legal, muito bom. Eu acho que entra um pouco lá no início do nosso episódio, de que sim, filhos vêm com manual de instruções, mas você precisa ir até a prateleira pegar o livro, você precisa estar disposto. E na parentalidade, a gente tem um grande obstáculo chamado vaidade. O ego não permite que eu peça ajuda, porque eu tenho o quê? A gente foi aprendendo com a nossa sociedade de que os filhos reproduzem o que aprenderam com seus pais e têm oportunidade de fazer ainda melhor. Então, eu pego todos os meus traumas da infância e falo, isso com meu filho eu não vou fazer. Aí ele nasce, eu faço mais. Eu faço mais porque eu sou um ser humano. E se eu não aprender novas habilidades, eu vou sim reproduzir comportamentos inadequados que a pessoa vão está gerar inconsciente. Dor. Ela está inconsciente. Não é uma escolha. Vou gerar trauma no meu filho? Claro que não, né? Então, talvez a primeira coisa seja abra mão dessa vaidade. Tá tudo bem pedir ajuda, né? Porque é que a gente precisa, e isso ainda vem muito de um estereótipo da saúde mental. A saúde mental ganhou muita força, o que me deixa cada vez mais feliz, mas ainda estamos engatinhando, né? Então, se alguém tem sintomas de diabetes, não pensa duas vezes, não só em ir ao médico e tomar a insulina. Mas se tem sinais de ansiedade, eu falo, não, eu tô precisando de 3 dias em casa. Esse atestado, vou lá no pronto-socorro, fico 3 dias em casa, vou dar uma descansada, não, eu vou voltar melhor. Mas se é um transtorno de ansiedade, é claro que deitado na cama, você não vai ter crise nenhuma, mas a vida não é lá, entende? E com filhos é igual. Com filhos a gente vai ter um lugar de desafio diário. Todos os dias essa criança vai te trazer um desafio. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ter cartas que você vai tirando da cartola para você acertar. Você pode pedir ajuda. E aí hoje nós temos... É importantíssimo o que você está falando. Pois é. Porque eu acho que nunca ninguém bateu na porta para falar, gente, eu não estou sendo um bom pai. Eu preciso de ajuda. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo porque eu tenho vergonha, porque parece que eu estou fazendo um mau trabalho. Não, mas é porque se você quer aprender a investir, alguém tem que te ensinar. Sim. E ser pai e mãe, como é um papel social, parece que eu tenho que nascer sabendo. Não, alguém pode te ensinar também. Sim. E a neurociência tem contribuído muito com artigos científicos publicados em excelentes revistas do mundo, principalmente no JAMA, que é uma das principais referências em artigo científico no mundo, falando sobre orientação parental, mentorias para pais como fator protetivo de saúde mental em crianças e adolescentes. Não adianta uma criança, seja ela com transtorno do neurodesenvolvimento, transtornos emocionais, ou mesmo uma criança típica, que vai ter suas desregulações, sejam comportamentais ou de humor, elas são mais felizes quando elas têm pais que sabem manejar o cotidiano. Perfeito. Então, as habilidades sociais, as habilidades financeiras, as habilidades de organização e as habilidades parentais, elas podem ser aprendidas. Eu, há muitos anos, já trabalho com orientação parental e meu primeiro grupo de orientação parental já vai completar 10 anos, mas nos últimos 3 eu entendi que famílias com crianças neuroatípicas não dá para ter as mesmas ferramentas, porque eles são muito desafiadores. Não é fácil. Eu chamo crianças neurotípicas de mentes brilhantes, porque eles podem demais, mas eles precisam de muito direcionamento. Então, esses pais, eles precisam de outras ferramentas. As ferramentas de comportamento mesmo, porque o como fazer, por exemplo, a rotina... Todas as crianças típicas e atípicas vão se beneficiar igualmente do quadro visual. Mas o pai da criança neuroatípica precisa de um jeito diferente na implementação, porque senão essa criança não vai aderir, né? Então, há 3 anos, eu construí a mentoria de pais para
pais de mentes brilhantes. Então, todas as ferramentas para entender a neurotipicidade, eu falo que eles terminam a mentoria como pais cientistas. Quando eu quero ficar muito bom numa coisa, eu estudo aquela coisa. Então, eu tenho que estudar desenvolvimento infantil, eu tenho que estudar o transtorno do meu filho. E é isso que a gente faz na mentoria. Que bacana. Ai, que delícia. Nós vamos ter que marcar outro papo, né, Carol? Um só não vai Sempre dar. fica pendente de assunto. Eu sou curiosa, merece um episódio parte 2, com certeza. Para fechar, então, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? O seu trabalho, você tem um instituto? Onde é que você atende? Se alguém precisar de ajuda, como é que eles entram em contato? Tá bom. Bom, eu sou diretora do Espaço Eros, então lá no Instagram temos Espaço Eros _Tatuapé. E no Instagram também, eu, Cíntia Catelã. Então, temos uma equipe multidisciplinar de terapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos. E eu fico bem concentrada em avaliação neuropsicológica. Então, para iniciar essa jornada de encontrar o diagnóstico, né? Quando eu termino a avaliação, eu entrego essa família, essa criança para minha equipe, muito especialista em infância e adolescência, em transtornos do neurodesenvolvimento, para seguir a jornada do tratamento. E aí, comigo, mentoria de pais para mentes brilhantes. Obrigada. Muito bem. Muito obrigada Viviane, pela algum tua recado? presença. Cintia, eu queria muito trazer você aqui, porque você sabe que o nosso trabalho se complementa, a gente trabalha com comportamento humano e o carinho, o amor que a gente faz no nosso trabalho. Já te convido para uma próxima oportunidade. Eu volto. Então, Já aprendi o caminho. Seja bem-vinda, tem muito assunto sobre comportamento humano e para a gente é um prazer ter você conosco. Certeza que vai ser uma grande e bela parceria. Muito bom, obrigada. Com certeza. E eu vou fechar, primeiramente, agradecendo de coração o que você compartilhou aqui. É um episódio riquíssimo. Se você está em casa nos ouvindo no treino, não importa. Compartilhe com todos os pais e mães que você conhecer. Porque esse conhecimento é necessário para que a gente tenha mais empatia com as crianças, para que a gente saiba lidar com os desafios, que muitas vezes isso não foi nos ensinado na época que a gente era criança. Então, que a gente possa proporcionar isso para a criança se desenvolver da melhor maneira possível. É isso que você deseja para o seu filho, então compartilha com o máximo de pais e mães, faça essa mensagem chegar mais longe. E se você, por acaso, está nos ouvindo e é pai, é mãe, lembra daquilo que a gente falou. Se eu quero que meu filho se regule, o quanto eu estou conseguindo me regular. O quanto eu sei lidar com as minhas emoções. Porque os nossos padrões, eles são inconscientes, eles vão aparecer e, às vezes, a criança, ela precisa de você como apoio. Então, se você sente que você precisa melhorar sua inteligência emocional, se você quer melhorar sua inteligência emocional para que seu filho cresça bem, fica meu convite para você e para o DL. A gente sempre deixa o link aqui embaixo, que é o nosso treinamento de desenvolvimento e liderança de inteligência emocional, com dinâmicas práticas para você entrar nesse caminho de evolução contínua também. É um ótimo combo para você se desenvolver como pai. Se você quiser nos encontrar nas redes sociais, é só seguir Nexo Oficial. Por lá a gente posta conteúdos diários para manter você firme nas suas metas de 2025. E se quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Meirelles. Manda um oi, fala que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz em conversar com vocês por lá. Eu também deixo o meu recado para que vocês nos sigam no @inexoficial, no meu @Viviane Lauren. Vai ser um prazer sempre compartilhar de comportamento, falar sobre comportamento humano, que é a coisa que a gente mais gosta. Convidar você a entrar nesse caminho de evolução. Nós vamos deixar aqui embaixo os links do DL, da Eros, para que você possa sempre continuar esse caminho, trazendo bastante informação. A gente consegue mudar quando a gente tem consciência. Enquanto está inconsciente, é o destino que nos comanda. Então, sejam muito bem-vindos a esse caminho, essa jornada de evolução. Cíntia, muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos continuar o nosso caminho, vamos continuar com novos episódios e vai ser sempre um prazer ter você com a gente. Muito obrigada. Isso aí. Até mais, pessoal. Até a próxima.